E te use. Amém. Bom dia, igreja. Olha, eu estou um pouco quebrado de tanto ter dançado na sexta-feira. Mas eu estou ficando velho. Mas foi um dia maravilhoso, foi uma noite muito gostosa, muito boa, de muita comunhão, de muita conversa, de muita diversão. E eu agradeço muito à igreja por ter vivido esses momentos maravilhosos naquele lugar, né? E o Senhor tem proporcionado outras coisas, inclusive mais maravilhosas ainda. Que nós temos aqui uma igreja, vamos dizer, apesar do frio, quando chega frio, o carioca sempre fica ali, né? Guardado nas cobertas. Mas olha vocês aqui, que maravilha para ouvir a voz de Deus, ouvir o Senhor e cantar para o Senhor. Né? Nós vamos agora, nesse momento, abrirmos as nossas Bíblias e os nossos corações, né, também para ouvir a palavra de Deus. E nós vamos ler um texto que está lá em Atos, capítulo 16, né? Atos 16, a partir do versículo 25, né? 25, até o versículo 34, ou melhor, 31. Versículo 30, não, é versículo 34 mesmo, tá? Até o 34. Né? Vamos lá. Eu vou ler junto com vocês, né? E vamos ler esse texto aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando hinos a Deus, e outros presos ouviam eles cantarem. Né? De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro então acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos que tivessem ali tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Preste bem atenção nisso. O carcereiro pediu então luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora, naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles, de Paulo e Silas. Em seguida ele e todos os seus, ou seja, em seguida o carcereiro e todos os seus familiares foram batizados. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Estamos diante aí, irmãos, de um milagre. Um milagre que começou lá no planejamento da segunda viagem de Paulo e Silas. Era a segunda viagem de Paulo, viagem missionária. Mas o seu companheiro, Silas, era um companheiro que estava juntando a eles, né, se juntando a eles naquele momento. E Silas foi aquele amigo escolhido para viajar para o planejado caminho até a Ásia. Mas o Espírito Santo de Deus impediu a Paulo e Silas de ir para a Ásia pela primeira vez. Paulo e Silas então continuou um caminho que levava até Mísia, que ficava perto da Bitínia, que são cidades ali da Ásia. Novamente o Espírito Santo foi lá,
o Espírito, diz a Bíblia, o Espírito de Jesus foi lá e impediu novamente de Paulo e Silas continuarem o caminho em direção à Ásia. Então Paulo, lá em Troade, ou seja, em Mísia, quer dizer, ele recebeu um sonho, uma visão. E nesse sonho tinha um homem, chamado Homem da Macedônia. E esse homem disse: venha nos ajudar. Atravessa a Macedônia. Então Paulo entendeu o percurso que Deus queria traçar para a sua vida. E foi de Troade, do porto de Troade, até a Macedônia, ou seja, a Europa. Paulo então foi direcionado aí para o lado europeu, em vez de ir para o Oriente, lá na Ásia. Ele foi para a Europa. E ali naquele momento, ele chegando em Neápolis, depois foi até uma cidade chamada Filipos. É onde Paulo então funda a igreja em Filipenses, lá no povo filipense. Naquele lugar em Filipos, Paulo ficou sabendo de um local onde se reuniam para cantar e orar. E Paulo e Silas então se encaminhou para lá, para ir nesse lugar para cantar e orar. Pregar a palavra e fazer a obra que o Senhor tinha colocado. Até então, Paulo e Silas estavam na direção de Deus. O Espírito Santo por 2 vezes orientou ele: não vai para cá, vai para lá. E por última vez, Paulo teve uma visão, um sonho de alguém pedindo socorro. Paulo então estava em Filipos, naquele lugar onde o Senhor queria que ele estivesse. E naquele momento, Paulo foi então para aquela reunião de oração. E Paulo chegou lá naquela reunião de oração, teve uma surpresa. Porque ali não era uma sinagoga, ali não era um lugar onde já tinha, onde se falava do Deus Altíssimo, conforme os judeus, falava assim, não, é uma sinagoga onde fazia ali os rituais judaicos. Não, eram mulheres reunidas, adorando e louvando ao Senhor. Inclusive, o comentarista de teologia fala o seguinte, o Wisber diz o seguinte, que naquele momento, quando Paulo viu, ele não considerou aquilo uma sinagoga. Por quê? Porque para ter uma sinagoga precisava de 10 homens e não tinha. Tinha mulheres. E dentro dessa situação, Paulo não se deixou rogar. Ele fez aquilo que o Senhor mandou fazer. Ele foi lá, cantou, orou e pregou. Pregou a palavra de Deus. Fez a sua missão. Naquele momento, uma pessoa chamada Lídia, é uma personagem emblemática na igreja. Era uma empresária muito bem de situação, uma pessoa muito bem colocada diante da sociedade economicamente. Era uma mulher que tinha muitas posses. Ela se converteu. E ao se converter, ela pegou a sua família e levou também para ouvir a palavra de Paulo. E quando ela levou aquela família para ouvir a palavra de Paulo, o que aconteceu? A família também se converteu. Então, ela e seus filhos e toda a sua família foram batizados. E ela disse: Paulo e Silas, e os outros que estavam junto com Paulo e Silas, que tinha Lucas lá também, tinha outras pessoas junto com Paulo e Silas. E naquele momento, então, ela falou: olha, vocês vão ficar na minha casa, eu quero hospedar vocês. Então, Paulo e Silas tinham uma hospedagem e tinham um lugar para orar. Naquele dia, ou seja, em alguns dias, Paulo e Silas tinham aquele caminho de sair de casa, onde ele estava hospedado, e orar, e cantar. Sair de casa e orar e cantar. No meio do percurso, ele encontrou uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação, por parte do maligno, ele vinha naquela jovem e dizia: olha aí passando os homens de Deus, olha aí passando aqueles que falam da salvação, olha aí passando, e chamavam a atenção para Paulo e para Silas. Mas Paulo e Silas entendeu aquilo, porque eu vou te dizer uma coisa, meu amigo e meu irmão amado de Deus, não adianta, às vezes, as pessoas enfeitarem as coisas como
coisas de Deus falando. Deus não se confunde. Naquele momento o inimigo estava querendo usar Paulo e Silas para se promover, e depois aquela situação ficar difícil diante de uma pregação. Por quê? Quem promoveu aquilo ali? Qual foi a propaganda que foram fazer? Foi exatamente vinda do inimigo. Deus não está se misturando a esse tipo de coisa, adivinhações, a essas loterias espirituais que existem por aí. Deus não se deixa confundir. O Espírito Santo é o único que guia a sua igreja. A palavra de Deus é a única coisa que guia a sua igreja. Quando outro subterfúgio chega tentando falar por Deus, isso tem que ser cessado. E Paulo entendeu isso e expulsou aquele demônio. Quando Paulo expulsou o demônio daquela moça, aí você pergunta: Romão, mas não estava falando que ele era o homem de Deus, aquele negócio todo? Sim. Muitas vezes o diabo usa as verdades para depois inventar uma grande mentira. Preste bem atenção nisso. O diabo, quando tentou Jesus, ele falou a verdade. Se tu deres ordens aos teus anjos, ele não vai te... Falou a verdade. Mas Jesus entendeu a motivação de Satanás. Como Paulo também naquele momento entendeu a motivação de Satanás. E Paulo não foi na onda. Paulo expulsou e foi fazer a obra do Senhor. Mas acontece que quando nós nos opomos, ou melhor, nós temos oposição às forças do mal, o que acontece? Existe então uma guerra do mal contra aqueles que promovem a palavra de Deus. E essa guerra contra aqueles que promovem a palavra de Deus são guerras de versões, são guerras de conversas fiadas, que ficam dizendo assim: olha, aquele cara fala lá em nome de não sei o quê, aquele fala em nome de outro. Mas o interessante é quando você, que é servo de Deus, homem e mulher cheia do Espírito Santo, você vai ver primeiro de onde vem aquelas palavras, e aí você vai, como Paulo, discernir se aquilo vem de Deus ou não. Então é preciso que você observe aquilo que estão falando por aí, aquilo que se propaga pelas mídias, e verificar o que a palavra de Deus diz sobre isso, para que você tenha uma noção de quando Deus fala pela sua palavra. E você pode dizer como Paulo: olha, sai para lá, Satanás, porque eu quero servir a Deus, e eu quero seguir a palavra do Senhor, porque ela é a minha bússola, ela é o caminho onde eu vou andar. É assim que nós temos que proceder. Então tome cuidado em tudo que você ouve, inclusive quando te elogiam. Quando te elogio. Nós estamos na quarta-feira no estudo de Provérbios, e uma das palavras impactantes que nós falamos aqui foi sobre bajulação. A bajulação, ela serve para enfeitar as pessoas pelo ego. Mas quem tem que ser louvado e exaltado não são as pessoas, mas sim o Senhor Jesus Cristo, que é dono da palavra. Não é o Romão que fala, é Deus que tem que falar em mim, porque se eu estiver aqui vazio do Senhor, nada vai acontecer, nada vai ser transformado. Mas quando Deus está nesse lugar, seja quem for, Amorim, Júnior, Romão, qualquer um que estiver aqui falando em nome de Jesus, haverá transformação, porque é Jesus quem fala, não é o homem que fala. Naquele momento, já pulei um monte de coisa aqui. Naquele momento, o lucro acabou. Que lucro, Romão? Aquela escrava está sendo utilizada por comerciantes. Tem muitas pessoas que se aproveitam. Se aproveitam dos momentos difíceis dos outros para ganhar dinheiro. Essas opressões que inclusive em muitas igrejas evangélicas fazem.
shows pirotécnicos, trazendo endemoniados para o púlpito. Shows pirotécnicos, fazendo pouco caso da fé de alguém ou não, da necessidade de alguém ou não. É muito difícil, irmão. E isso tudo por causa do dinheiro. Tudo por causa da ganância. A sua igreja, ela demonstra por A mais B, que nós estamos aqui, não por causa de dinheiro, mas por causa do Evangelho de Jesus, que nos comissionou a estar nesse lugar. Haja vista a nossa comunidade. É uma igreja que faz diferença. É uma igreja que está aqui nesse lugar e é aplaudida por todos que estão aqui vendo. É uma igreja que faz diferença. Não é uma igreja que está plantada para angariar recursos. Não. Os recursos que vêm significam comunhão, significam amor, como o Júnior falou, significam amor pelas pessoas, porque tudo que é colocado aqui é investido em pessoas. Isso para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é um ganho, não é um meio para ganhar-se dinheiro. Isso aqui é o lugar onde o Espírito Santo trabalha na vida de gente. E essa pessoa que é trabalhada pelo Espírito Santo causa transformação em outras pessoas. E assim é como uma onda, é como um terremoto. Nós vamos chegar lá. E os donos da escrava que Paulo acabou com o lucro, porque as adivinhações acabaram. O espírito maligno foi expulso. Aí o que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas, agarraram, levaram no meio da praça, humilharam aqueles homens de Deus. Além de humilhar, açoitaram aqueles homens, levaram para a prisão. Chegou no carcereiro e disse: olha, prenda ele como se fosse o cara mais perigoso da face da terra. Coloca lá no último dos cárceres. O carcereiro cumpriu. Levou eles lá no fundo, lá no cárcere mais difícil. Além de estar lá no cárcere, ainda colocou o tronco nas pernas e nos punhos. E estava lá, Paulo e Silas, com dor, sofrendo, injustiçados e quebrados. Irmão, vamos trazer aqui para o nosso lado. Quantas coisas você tem reclamado na vida que você foi injustiçado algum dia? Um monte de coisas. Agora, o difícil e o duro de eu não consigo, cara, me dá uma dor no coração quando eu vejo uma pessoa que é injustiçada, mas ao invés de ter uma atitude em direção a Deus, essas pessoas culpam a Deus. Foi o Romão que te fez mal, não foi Deus. Mas culpam a Deus. Foi a Esther que te fez mal, não foi Deus, mas culpam a Deus. E aí o que faz? A primeira coisa que essa pessoa faz? Eu vou deixar a igreja. Vou sair fora. Sai, vai embora. Esquece de que Deus não tem nada a ver com isso. Romão, tem a ver sim, porque se Deus fosse Deus, me protegia. Irmão, Deus estava lá com você o tempo todo. Deus levou os açoites junto com você. Deus foi cuspido junto com você. Deus foi humilhado junto com você. Deus ainda está ali esperando você. Deus não saiu do seu lugar, agora você saiu. Então preste bem atenção, antes de culpar a Deus, olhe para a sua volta, olhe para o seu coração e veja o que habita dentro da sua vida. Olhe para aquilo que você tem feito diariamente. Paulo e Silas diariamente iam para o lugar, para quê? Cantar e orar. Foi nesse percurso que eles foram amarrados, açoitados e lenhados. Foi nesse percurso
que eles perderam a liberdade e foram injustiçados. Agora, quando a noite chega, o que acontece com você? Eu quero só lembrar, aqui a gente está falando em Provérbios 4, versículo 23, que a gente sempre tem falado aqui nas quartas-feiras. Gente, você que quer aprender a palavra de Deus, venha quarta-feira. Ouça o que Deus fala através da sua palavra para você no dia a dia. Tem muita gente que diz assim, não, eu simplesmente, o que a igreja tem para mim? A igreja tem muita coisa. Há muita coisa acontece aqui na segunda, terça, quarta e quinta. Preste atenção onde você está, preste atenção naquilo que Deus está fazendo, aproveita aquilo que Deus faz e também entra nessa onda. Para de ficar reclamando e culpando Deus. Diz o seguinte, Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Por que que Salomão falou isso? Por que que Deus falou isso com você e comigo? Porque quando o coração está cheio de tristeza, a tristeza vai para fora. Quando o coração está cheio de alegria, a alegria vai para fora. Quando o coração está cheio de Deus, Deus sai da tua boca. Quando o coração está cheio de intrigas, de mágoa, é a mágoa que sai da tua boca. Quando o teu coração está cheio de raiva, é a raiva que sai da tua boca. Então preste atenção no que o teu coração se transformou. Preste atenção como é que estão as proteções da sua vida. Preste atenção naquelas pessoas em que você ouve. Preste atenção naquelas pessoas que aqui falam coisas que não são daqui. Preste atenção também naquilo que você faz com o que você lê. Preste atenção naquilo que você diz a respeito dessa palavra. O Senhor está te dizendo muita coisa nessa manhã. O Senhor está te falando, meu irmão, volta o caminho, para que quando a noite escura chegar, você possa fazer como Paulo e Silas. Olha como eles fizeram. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. É isso que acontece quando a pessoa está cheia de Deus. Eles tinham toda a razão para ficar reclamando da dor. Eles tinham toda a razão para ficar reclamando da injustiça. Eles tinham toda a razão para ficar reclamando da discriminação. Eles tinham toda a razão para ficar reclamando de qualquer coisa, porque eles eram inocentes. Mas estavam lá, e ao invés de reclamar, eles começaram a cantar. Eles começaram a louvar, eles começaram a orar, e olha, vou dizer mais, os presos começaram a ouvir, os presos começaram a escutar aquilo que Paulo e Silas falavam, aquilo que Paulo e Silas cantavam, e eu vou dizer mais, não é só os presos daquelas cadeias que ouviram, mas o céu se abriu também, porque Deus ouve a sua oração na noite mais escura. Deus te ouve. Deus te ouve. Não é porque eu grito, não. É porque Ele ouve. Aleluia. Na noite mais escura, Paulo e Silas não tiveram dúvidas. O que a gente vai fazer, Tiago? Vamos cantar. E o povo canta, santo, aleluia, é assim. Tu és, é isso, santo, é isso, irmão. É isso, irmão, é cantar nas horas mais escuras, no momento mais difícil, canta ao Senhor, canta, aleluia, aleluia. Qual é a sua atitude? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Porque se Ele tivesse em primeiro,
a primeira coisa que você ia fazer é louvar o nome dele. Mas ele não está em primeiro. E por muitas vezes você só vai lembrar de Deus depois que você já fez um monte de besteira por causa da tua raiva. Mas em nome de Jesus, coloca Deus em primeiro lugar. E quando vier a noite mais escura, olha, começa a glorificar o nome do Senhor, porque o chão vai tremer, porque as cadeias vão se abrir, e a coisa vai acontecer. Aleluia. Para onde você está olhando quando chega a noite escura? Para a dor? Ou para quem te livra da dor? Para onde você está olhando? Por isso que tem que guardar o coração. Porque às vezes o nosso coração está tão machucado que ao invés de a gente olhar para quem livra da dor, a gente fica lá, amassageando a dor e fica doendo mais. Fica doendo mais, irmão. Paulo e Silas tinham todas as razões para ficar olhando para a dor, mas eles olharam para Jesus e começaram a cantar e a louvar o nome de Jesus. Para onde você está olhando? Paulo e Silas não se deformou diante do que fizeram. Eles não se queixaram dos magistrados. Eles não foram reclamando, dizendo lá, somos injustiçados, estamos aqui e não fizemos nada. Simplesmente eles aproveitaram o local que estavam e começaram a louvar o nome do Senhor. É isso que Paulo e Silas fez, e é isso que uma pessoa cheia de Deus faz. Porque aonde você estiver, está lá no meio da fornalha, irmão, começa a glorificar o nome de Deus. Está lá no meio da prisão, começa a glorificar o nome de Deus. Está numa situação que só Deus e você sabe, começa a glorificar o nome de Deus. Está no meio de uma turbulência dentro da tua casa, começa a glorificar o nome de Deus. Não olha para a turbulência, não reclama, mas entrega a tua vida para o Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer. Não abandone o seu hábito. Tive momentos em minha vida em que eu queria deixar tudo. Por decepções, por falatórios, por muita coisa. Mas o meu hábito é de vir à igreja e glorificar o nome do Senhor. E eu vim para cá. E estava glorificando, louvando. E aí o Senhor, aí meu servo, eu sou o teu Deus. E pronto. Tem momentos na vida que a gente pensa em abandonar tudo. Não pensa? Mas eu vou te dizer, não abandona não. Continua fazendo aquilo que o Senhor te comissionou para fazer. Sabe por quê? A perseverança é que salva a tua vida. A perseverança no Senhor. E aqueles que perseverarem até o fim, lá em Tessalonicenses, esses serão salvos. As pessoas pensam assim, é salvação. Não, essa salvação a gente adquire quando a gente crê no Senhor. Mas o perseverar até o fim é passar pelas tribulações, e quando à meia-noite a escuridão sair, chegar o sol da justiça, você ainda está lá de pé, porque você perseverou até o fim. Aleluia! Perseverar. Não abandona a sua vocação. Não abandona a razão para o qual o Senhor te chamou. Versículo 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando nos colocamos nas mãos de Deus e começamos a cantar na escuridão,
as coisas acontecem. Você quer ver as coisas acontecerem? É quando você começa, mesmo na tribulação, começa a cantar. E o Senhor vai ao teu encontro e resolve o que tem que resolver. Eu me lembro que eu estava com 11 anos de idade, 11 anos de idade, recém-convertido. Estava perdido no lugar chamado Belo Horizonte, lá naquela praça Afonso Pena. É a praça que sai da rodoviária. Eu estava sozinho ali com 11 anos de idade, naquela época do telefone com fio, não tinha jeito. Eu não tinha como me comunicar com o celular. Eu estava lá longe da minha família. A minha família, preocupada, já tinha mandado alguém lá para o Espírito Santo para tentar me resgatar. E naquele momento, eu perdido, sem nada, Pomorim, sem nada. O juizado de menor só diz assim para mim: não posso fazer nada por você, meu filho. Deixa eu tomar o meu café. E eu saí dali chorando. Uma criança. Fui lá para onde o ônibus que eu estava, que tinha ido embora, sentei naquele, sabe aquele V do ônibus? Eu sentei ali e comecei a chorar. Aquilo ali foi a minha noite mais escura. Aí naquele momento eu pedi: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu fui lá no teu congresso, eu me alegrei contigo, Jesus, me socorre. E continuei a chorar. Aí chegou um moço, bateu nas minhas costas, falou: você não pode ficar aí, porque aí vai chegar outro ônibus. É perigoso, menino. Aí ele olhou as minhas lágrimas e falou: o que você tem? Aí eu expliquei para ele. Aí imediatamente, ele falou: você está com sorte. Por quê? Porque tem um ônibus que está saindo daqui e vai lá para a garagem do Itapemirim. Ele te dá carona, e quem sabe o motorista que está com os teus documentos, que está com a tua passagem, ele não está lá. Eu falei: então tá. Ó, estava nem aí, eu estava nas mãos de Deus. Entrei dentro do ônibus. E o ônibus atravessou ali os locais que eu nem lembro quando, porque eu fiquei lá orando a Deus e pedindo a Deus que o motorista do ônibus que eu tinha viajado estivesse lá com todos os meus documentos. Naquele momento, aquele motorista estava lá na porta da Itapemirim, com o envelope na mão. Quando eu desci, ele falou: meu filho, eu estava muito preocupado com você. Quase que eu fui para a rodoviária para te encontrar, para te entregar isso. E você está com muita sorte, porque está saindo o ônibus aqui da garagem para a rodoviária e vai te dar uma carona. E pronto, fui de novo com carona até lá. Cheguei lá na rodoviária, fui lá no juizado de menor com os documentos. Agora sim, está aqui, ó. Ah, o juiz de menor. Agora sim, agora eu posso fazer alguma coisa com você. Tem papel. Foi lá e fez. Me deu lá requisição de passagem e tudo, e eu fiquei mais um dia inteiro naquela rodoviária para ir embora para Brasília, para encontrar meus pais. Quando cheguei em Brasília, no plano piloto, ainda era aquela rodoviária antiga, onde tinha um eixo rodoviário. E tinha lá, eu sabia que a minha mãe e meu pai estavam lá no Gama, só não sabia. Gama era uma cidade satélite que ficava a quase 2 horas de viagem, ali do Distrito Federal. E aí eu falei: e agora? Onde é que tem ônibus para o Gama? Eu estava todo tranquilo, sabe por quê? Porque Deus já estava no meu coração me dando paz. E eu fui com toda a autoridade lá para os caras: onde é que tem ônibus para o Gama aí? É ali. Vou lá, Deus vai me conduzir um ônibus direitinho. Cheguei lá, tinha Gama 1, Gama 2, Gaminha, Gama 4, Gama não sei o quê, circular, não sei o quê. Mas olha a atitude de um garoto de 11 anos cheio de fé. Senhor, eu vou entrar em qualquer ônibus e tu vai me levar lá nos meus pais. Entrei, num tal de Gaminha. Fui. Andou aquele... gente, é muito chão. Andou. Aí quando chegou na cidade, o ônibus andou e todo mundo que tinha dentro do ônibus foi descendo. Descendo. Aí ficou só eu sozinho. Aí o motorista falou: moço, esse ônibus é circular. Ele vai passar lá na frente e a gente já está voltando. E agora? Aí ele falou: você tem que descer em algum lugar, senão você vai voltar lá para o Distrito Federal comigo. Aí eu falei assim: não, o senhor anda mais um pouquinho, por favor. Ele andou mais um pouquinho. Eu olhei, aqueles barracos tudo igual aqui, barracos tudo igual aqui desse lado. Falei: e agora, Jesus?
Aí eu falei com o moço, moço, para aqui, por favor. Aí ele falou, aqui não é ponto, eu não posso parar. Eu falei, não, mas é aqui que eu quero descer. Aí eu desci. Olha a Jambeiro ali, 2 pistas. Olha a largura dessa pista. E aí eu falei assim, bom, minha mãe talvez esteja naquele lugar ali assim. Então eu vou caminhar nessa direção. E fui na direção. Fui na direção. De repente, eu ouço uma voz bem baixinha dizendo, Carlinhos! O pessoal me chamava de Carlinhos. Era uma senhora de 70 e poucos anos, dizendo, aquele ali é o Carlinhos de Ziza. Agora, olha só como ela me reconheceu. Eu estava de costas, andando para o outro lado, depois da avenida, e ela, 72 anos, sei lá, não sei nem precisar a idade, mas ela me reconheceu. E a prima da minha mãe, olha, não é a minha mãe não, é a prima da minha mãe, falou, mãe, aquela lá era a tia dela, a tia Bezinha. Carlinhos não está aqui não. Carlinhos deve estar com a mãe. Não, aquele lá é o Carlinhos de Ziza. Não, mas você viu o Carlinhos de Ziza quando ele tinha 5 anos, era desse tamanhozinho assim, é um rapagão, era grande, era moleque grande. E não é Carlinhos de Ziza, é Carlinhos de Ziza. Ela gritou de novo, e aí eu virei. Aí, uai, por que ele virou? A minha prima, né? A prima da minha mãe, quer dizer, ficou ali. Por que ele virou? Aí a prima da minha mãe falou assim, você é o Carlinhos de Ziza? Sou. Mas o que você está fazendo aqui, menino? Falei, não sei, Deus me trouxe até aqui. Aleluia! Deus me trouxe até aqui. Depois, eles falaram, onde é que está seu pai e sua mãe? Aí eu falei com eles que meus pais, minha mãe estavam esperando na casa não sei de quem, tinha um outro primo lá, e eles foram ligando até que acharam meu pai e minha mãe, que estavam desesperados, porque a pessoa que eles me mandaram buscar lá no Espírito Santo já tinha ido lá, e eu estava no meio do caminho perdido. Mas o Senhor queria que eu estivesse aqui em Betânia hoje dando esse testemunho. É por isso que o seu coração tem que estar cheio de Deus. Esse fenômeno, isso é um milagre, irmão. Como é que eu ia pegar aquele ônibus lá? Mas Deus nos leva aonde Ele quer. Deus faz o que Ele quer. E se você tem um milagre em sua vida, isso não acontece com todo mundo, não. Aconteceu comigo, os milagres, eles são específicos para você. Mas eu digo para você uma coisa, uma certeza. Se você estiver cheio de Deus na sua vida, um milagre, seja ele de o que for, vai acontecer em tua vida. Aleluia. E aí, estou olhando ali para o relógio. As paredes e os grilhões da cadeia, arrebentaram. Acabou. E agora, Romão? E agora? Bom, agora todo mundo vai ficar livre, todo mundo vai ficar liberto, todo mundo... Não é isso que Deus estava fazendo ali, não. O milagre não foi aquele terremoto. O milagre não foi as cadeias se quebrarem. O milagre estava para acontecer. Por quê? Porque alguém precisava ser salvo. Alguém precisava ir de encontro. Alguém precisava de encontrar Jesus. Alguém precisava de Deus. E o maior milagre não foi as cadeias se quebrarem, mas foi justamente que, apesar de todas as cadeias se quebrarem, o que aconteceu, meu amigo? Quantos presos fugiram? Nenhum. Romão, mas é porque todo mundo ali tinha roubado só um pão na padaria, não. Tinha gente ali que estava condenado à morte, tanto é que o carcereiro queria se matar por causa disso. E ele sabia que ele ia ser condenado à morte. Porque lá, se alguém do cárcere fugisse, o carcereiro levava a pena daquele que fugiu. Então tinha gente condenada à morte. Mas quantos fugiram? Nenhum. Agora, quantos se salvaram? A palavra de Deus não diz, mas eu tenho certeza, porque a palavra de Deus diz que eles ouviram. E a palavra de Deus não volta vazia. Então onde você estiver, cante, porque a palavra de Deus vai transformar vidas.
e transformou vidas daqueles monte de gente, aquele monte de presos que estavam lá, somente para salvar um e a família dele, o carcereiro. E quando aquele carcereiro viu tudo acontecer, ele olhou para Paulo e Silas, e ele pediu luz. Eu quero luz, porque eu quero ver vocês. E quando acendeu a luz, ele pulou para o lado de Paulo e Silas. Por quê? Porque ele queria estar no lugar onde as pessoas livres estão. Onde você estiver, irmão, vai ser um lugar saudável para a gente que quer se curar. Onde você estiver, o Senhor vai te usar para que as pessoas estejam perto de você e você transmita a palavra de Deus. Ele pulou, cara, eu fiquei intrigado com esse negócio. A palavra de Deus diz que ele pulou para o lado de Paulo e Silas. E aí eu pergunto, quem estava preso ali? Você está vendo como é que Deus inverte as coisas quando você começa a cantar na hora mais escura? Está vendo como é que Deus inverte os negócios? Está vendo como é que Deus fala quando você começa a cantar na hora mais escura? É isso que Deus faz. É isso que Deus traz. E Deus está te trazendo nesse momento, para que você entenda que essa palavra, ela não volta vazia. E a hora que você começar a orar e a cantar, seja qual for o lugar, salvação vai ser encontrada. Salvação vai acontecer. Milagre vai acontecer. O milagre não foi as portas se abrirem, não foi as cadeias se rebentarem, não foi o terremoto. O milagre foi Jesus salvar aquele carcereiro e aquela família. O milagre foi todos aqueles presos estarem ali prontos a ajudar a obra do Senhor. Deus usou os presos e vai te usar também, igreja. Aleluia, creia nisso. Para finalizar, a alegria da salvação. Pode subir aqui, louvor. Se puder, canto. E o teu nome tá santo. É um pedido. A alegria da salvação. Muita gente quer ver, sabe o que, irmão? Quer ver a gente pegar, tocar aqui em alguém e alguém sair curado. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Muita gente vai atrás de Jesus por causa de curas. Isso pode acontecer. O Senhor pode curar. Muita gente vai atrás do Senhor por causa de milagres. Isso pode acontecer. O Senhor vai fazer os milagres. Mas uma coisa é certa. Quando Deus fizer um milagre, Ele vai ter que transformar o seu coração também. É isso que Deus quer. Esse é o verdadeiro milagre. Eu estive com a pessoa desenganada dos médicos, nos últimos momentos. Ela dizia para mim, eu tenho a doença, mas a doença não me tem, porque o meu coração é de Jesus. E ela cantava à meia-noite, na hora mais escura. Irmãos, a tua igreja ora toda sexta-feira ali, ó. E você que fica aí dizendo, vem sexta-feira de manhã orar. Paulo e Silas iam lá orar. A tua igreja ora toda quinta-feira à noite. Vem orar junto com os irmãos, orar também. Vem cantar. A tua igreja estuda a palavra quarta-feira de noite. Vem aqui estudar a palavra de Deus. A tua igreja cultua todo domingo de manhã e à tarde. Vem cultuar conosco. Para de ficar pensando aí nos seus problemas, mas pensa no que Deus vai fazer na tua vida quando você começar a cantar à meia-noite. Aleluia. Aquele carcereiro recebeu a dádiva mais linda da vida. Ele recebeu a salvação, mas ele levou Paulo e Silas para casa. E quando ele levou Paulo e Silas para casa, Paulo e Silas pregaram para a família, e a família se converteu, e todos foram batizados, e a Bíblia diz que eles se alegraram por ter crido no Senhor. Você que crê em Deus, você que tem essa salvação, você que tem esse Jesus em seu coração, e fica aí cabisbaixo, mas é momento de se alegrar, porque esse Deus te salvou e vai salvar todos que estão à sua volta.
Como é que Deus vai salvar, irmão? Todos estão à sua volta. Através do teu testemunho, meu irmão. Através do teu cântico. Através do que você representar diante deles. Não adianta ficar chorando pelos cantos. Faça aquilo que o Senhor tem como condicionado você para fazer. Não deixe a tua vocação. E eu tenho certeza que Deus vai abalar as prisões. Deus vai abalar muitos lugares na tua vida. Creia nisso. Se alegre e cante.